O estudo à distância, parte 2. Meios e modos de ensino e aprendizagem. Quando falamos em estudar e aprender à distância, previamente nós estamos tendo o entendimento de que é preciso ensinar. Ensinar para aprender. O processo de aprendizagem, ele é resultante do quê? Do processo de estudo, que é possível de que forma? A partir dos meios de ensino. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Se retomarmos a história da educação à distância, nós temos aí até o século XIX a EAD de uma forma mais passiva. Os meios e modos de comunicar e de fazer acontecer esse processo de ensino e de aprendizagem, bem como a forma de estudar, ela era diferente, tinha uma participação passiva. Passiva do aluno, né? E passiva do professor, que se colocava na posição de detentor do conhecimento. Já no século XX, nós começamos aí um crescimento das tecnologias, né, da internet, recursos que vieram, então, integrando e trazendo um repensar na forma de ensinar e de aprender. Consequentemente, na necessidade de estudar. Diante de vários recursos que foram aparecendo, o crescimento da informação, eu fui precisando remodelar a minha forma de estudo. Já no século XXI, nós então temos o quê? Uma educação múltipla, múltiplas mídias, múltiplos modos. E a partir desse cenário, que ao mesmo tempo que nós temos possibilidades, nós temos um desafio. E a EAD, ela vem complementar. Vem complementar de que forma? Como uma oportunidade. As classes menos favorecidas e distantes dos grandes centros de aprender. Contudo, para que eu possa aprender, eu preciso identificar os meios de estudo e os modos de estudos que se adequam à minha realidade, ao meu perfil. Então, a EAD aparece como uma oportunidade em expansão significativa a partir do século XXI, mas ela traz um repensar no modo de ensinar e de aprender, bem como no modo de estudar. Nesse sentido, então, é importante nós destacarmos que a comunicação dentro da educação à distância, a partir das tecnologias de informação e comunicação digitais, ela vem mudando drasticamente a minha forma de ensino, a sua forma de estudo e a sua forma de aprendizagem. E para isso nós temos diferentes meios de comunicação. A comunicação síncrona, aquela que permite a conversa entre os agentes desse processo em tempo real. Por exemplo, uma videoconferência. Imagine você que hoje às 8 horas da noite nós vamos ter uma videoconferência, um momento em que os polos estarão conectados, alunos de diferentes regiões estarão conectados e eu poderei estar ensinando, demais colegas poderão também, por meio da experiência, estar nos ensinando e todos nós estarmos aprendendo. Nós temos ainda a comunicação assíncrona, uma comunicação que contribui com o processo de aprendizagem, mas não ocorre em tempo real. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para que você assista em outro momento, mas é um processo que contribui também com a sua forma de estudar e contribui para a sua aprendizagem. Nós temos mais recentemente uma discussão que é chamado de educação, meios de comunicação híbrido, ou seja, em pleno século XXI, onde nós temos múltiplos recursos, onde nós temos as tecnologias digitais fomentando todas as possibilidades, falar em comunicação não significa falar em síncrona ou assíncrona, mas sim a combinação dos fatores que permite que eu possa ensinar por meio de diferentes formas, ferramentas, modos, e você possa estudar e aprender a partir desses diferentes recursos. Para compreender esse cenário, então, vamos verificar os meios de comunicação que transcende aí a história da educação à distância. Muito bem, quando a gente pensa lá no início, 1880, nós temos então o ensino por correspondência, o material impresso e a comunicação marcada pela comunicação
assíncrona, que ela não é feita em tempo real. Por volta de 1920, 1930, nós temos ainda recursos assíncronos, apesar de dar uma sensação de maior interação, que é a questão do rádio e da TV. Seguindo, 1960 aproximadamente, nós temos aí as videoconferências, primeiros momentos, né, de comunicação do meio síncrono, ou seja, um modo mais real. Eu consigo combinar que às 8 horas vamos estar presentes, mesmo que a presença seja virtual. No ano de 2000 aproximadamente, nós iniciamos então que é o século 21, nós temos uma comunicação caracterizada pela comunicação digital e daí nós conseguimos contextualizar aí a formação desse meio híbrido de comunicar, que envolve elementos do assíncrono e elementos síncrono, ou seja, é uma combinação de meios de comunicação. Meio significa mídia. Mídia significa o que dá suporte para que seja feito a comunicação. Então, em 2018, uma comunicação híbrida, mas que transcende um pouco mais alguns conceitos tradicionais da forma de estudar, da forma de construir conhecimento, ou seja, ter a aprendizagem significativa. Por quê? Porque hoje, não somente essa discussão, ela vem num contexto híbrido, síncrono e assíncrono, como também ela vem conectada em rede, onde eu posso fazer diferentes conexões. Hoje você pode estar aqui ouvindo esse vídeo e por algum momento não entendeu alguma palavra, algum termo que eu utilizei, você abre uma outra abinha na internet e o que acontece? Já vai pesquisar. Uma conexão em rede, que ela transcende aquele meio. Então, isso nos traz possibilidades, mas também nos traz novos desafios. Sendo assim, ensinar e aprender à distância implica em estudar para aprender. Por que estudar para aprender? Porque nem sempre foi assim. Nós, em vários momentos, tivemos na nossa formação, né, converse de repente com a sua mãe, com a sua avó, e você vai retomar que o aluno, ele tinha muitas vezes a postura de receptor do conhecimento, uma participação passiva. Hoje não mais. Era o decorar, o decodificar aquela informação. Hoje não. Hoje o estudar vai muito além. E nesse sentido, então, nós temos o desafio de que nós, professores ou tutores, que estamos fazendo aí o movimento de ensino, precisamos utilizar diferentes meios para comunicar. Mas você, aluno, tem também o desafio de estudar para aprender. E o que isso significa? Significa compreender esse processo, principalmente quando a gente trata da educação à distância, que ela traz como desafio você como protagonista do seu processo de formação, do seu processo de desenvolvimento. Então, vamos compreender os diferentes conceitos que nos desafiam nos dias de hoje. Quem é o aluno no século 21? Bem, o aluno é um indivíduo que assume a responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem. Logo, seu perfil é marcado por características ativas, como determinação, proatividade, concentração, responsabilidade por fazer acontecer. E o que significa, então, aprender? O aprender, ele está relacionado à interiorização do conhecimento. Esse processo se dá de forma individual ou coletiva, desde que o indivíduo consiga integrar a informação ao seu contexto real e assim construir novos saberes. A forma de estudar é preciso mudar. Não basta mais ter o diploma, não basta mais você ter decorado um conteúdo, não é esse o objetivo do processo de aprendizagem de hoje em dia. E por isso falamos que o estudar e o aprender mudou também, certo? E exige de você uma nova postura. E quando nós falamos da modalidade à distância, o que significa a palavra distância? Ela está relacionado a estar afastado. Não significa estar sozinho. A distância é a distância que eu tenho do ponto A ao ponto B, por exemplo. Não significa que eu estou sozinho. Eu posso ter a mesma distância estando com mais 2 professoras. Eu posso ter a mesma distância de ir do ponto A ao ponto B, estando com mais 40 alunos juntos. Percebe? Estar à distância, ou seja, modalidade à distância, é estar distante, ponto A e ponto B.
não estar sozinho. Dando sequência, é importante ainda nós entendermos a mídia. Por quê? Porque na educação à distância, a mídia hoje é um recurso extremamente importante. Assim como para você estudar e para você aprender, a mídia ela vai contribuir. Nós temos recursos digitais que auxiliam aí na organização do tempo, que vai facilitar o seu estudo. Nós temos as diferentes mídias que são usadas para que você tenha acesso à informação de maneira diversificada, o que vai potencializar a sua forma de aprender. Então, a mídia está relacionada ao artefato responsável pela transmissão de mensagem, o meio que utilizamos para comunicar. E então, lembramos, pode ser síncrono ou assíncrono. Quando eu falo de multimídia, um conceito utilizado nos dias de hoje, está falando nessa composição de comunicação híbrida. Eu utilizo muitas mídias, eu utilizo de elementos síncronos, elementos assíncronos. Para quê? Para permitir um maior processo de ensinar e aprender. Um maior processo significa o quê? A potencialidade que eu permito por meio dos recursos variados a serem utilizados, certo? O que nos desafia sempre o estudar e o aprender, a responsabilidade que você tem sobre esse processo. E quem é esse professor no século XXI? Que profissional é esse? Pois bem, o professor é sim um especialista no conteúdo, mas ele age agora como mediador do processo de construção do conhecimento e de desenvolvimento de competências. Ele não é mais aquela pessoa que sabe tudo e tampouco que fica aqui transmitindo informação, não. Eu quero construir com você e por isso que lá no ambiente virtual você tem elementos para estar fazendo essa troca. Comigo, professora, com o tutor responsável que vai te acompanhar um pouquinho mais de perto. Então aproveite essa oportunidade que a EAD lhe dá, mas assuma essa nova postura, esse novo papel. Sendo assim, eu quero deixar uma reflexão para você. Quem é o responsável pelo seu processo de aprendizagem e desenvolvimento continuado? Como você se comporta diante do compromisso de sua formação? De modo ativo ou de modo passivo? Bem, espero ter contribuído com a sua formação. Grande abraço e até a próxima aula.